Vamos para o Rio de Janeiro entender como é que está a situação desse paciente que chegou infectado por lá, Joel? Tá, o paciente que atestou negativo lá na Índia, embarcou, foi para o Catar e depois entrou no Brasil, liberaram o cara, ele foi lá para o Rio de Janeiro, onde está ainda, Isso. Só que no meio do caminho, o cara tá positivo, Ana. E aí quem está acompanhando a situação e tem os detalhes pra gente é o Gustavo Sleman, que está aqui com a gente. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde para você. Oi, Sleman. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Pois é, esse homem que estava há 2 meses trabalhando na Índia e na volta ele teve contato também com outros 2 funcionários que já foram testados, como é de costume. No entanto, eles que acabaram embarcando para o Rio de Janeiro antes desse resultado. Esse paciente, que é natural de Campos, no norte do estado, aqui do Rio de Janeiro, chegou a ir para casa, mas acabou voltando ao Rio para isolamento e acompanhamento da Secretaria de Estado de Saúde após o pedido da empresa onde ele trabalha. Atualmente ele está isolado em um hotel e o quadro de saúde dele é considerável estável, com sintomas leves da Covid-19, como dor de cabeça e rouquidão. Outras pessoas que tiveram contato com esse homem, na verdade, já fizeram testes PCR, como, por exemplo, os passageiros de um dos voos, e ainda não foi divulgado o resultado desses testes nesses passageiros. Também foram feitos testes no motorista que levou esse homem do aeroporto aqui do Galeão até Campos dos Goytacazes de carro, uma distância de 280 quilômetros da capital fluminense, e o resultado dele deu negativo. No entanto, até por conta agora da divulgação do Instituto Adolfo Lutz de que ele estava com a variante indiana, deve ser feito outro exame agora, até mesmo um acompanhamento mais monitorado, mais detalhado a respeito das pessoas que tiveram contato com ele, até por conta de precaução. Mas como vocês vinham falando, esperar acontecer para depois começar a conversar, para começar a monitorar. Então, inclusive, tem um certo impasse aqui entre os especialistas, entre Prefeitura de Campos, entre governo do estado aqui do Rio de Janeiro, por conta disso, já que fica aquela sensação de que poderia ser feito algo antes para prevenir e não remediar agora a confirmação dessa variante no Brasil, no Rio de Janeiro, né? É isso, exatamente. Com certeza, Sleman. Porque vai acontecer, é muito possível que a gente tenha outros casos positivados em breve. Ele desembarcou primeiro em Guarulhos, a São Paulo já está fazendo uma testagem, ou na verdade um levantamento genético, né? Sequenciamento genético. Obrigada, Joel. De casos que foram positivados nas últimas semanas em São Paulo. Então, muito possivelmente, em breve, a gente vai ter uma série de confirmações. E outra coisa, não é para assustar, não, porque essa cepa indiana, ela já está em território brasileiro. E ela, até onde nós sabemos, não é mais grave ou menos grave que a cepa, por exemplo, que surgiu lá em Manaus. Mas o que não dá para admitir é você errar novamente. Se nós erramos novamente, isso quer dizer que continuaremos a errar, sabia? Talvez uma outra pandemia. Será que vamos fazer tudo de novo errado? Vamos demorar a se fechar? Vamos demorar a exigir exames mesmo fidedignos? Exames que tenham condição de mostrar se aquele cidadão está infectado ou não. E tá claro aí que esse exame que foi feito lá não é um exame fidedigno. Não dá para você ficar confiando também em um momento como esse em outros países. Se você quer cuidar do seu território, que siga as suas próprias regras. O cara vem do Catar para cá, da Índia para cá, e que se passe por uma regra aí, por um rito mesmo. Por um caminho importante a fim de dar garantia para o nosso país, dar garantias mesmo sanitárias para a população inteira. Então, por isso que aquele problema do navio lá é pequenininho frente a tudo isso que estamos falando. A preocupação do navio que está atracado na costa maranhense com pelo menos 15 tripulantes positivados. Um já está sendo tratado em solo maranhense, 100 pessoas já foram testadas porque tiveram contato direto ou indireto com esse paciente. Gente, o problema é muito maior do que a gente está imaginando. As brechas são muito maiores. Tanto que antes de ontem, falávamos de um cidadão que entrou no Brasil e foi para o Rio de Janeiro. Ontem, a surpresa, falamos de outro cidadão que entrou no Brasil e foi para Minas Gerais. Hoje já estamos com 10. E esse número vai aumentar. 10 pessoas suspeitas, que vieram nada mais, nada menos do que da Índia, que é o país mais infectado, o país que mais está sofrendo na atualidade agora no mundo. Já há lá quase 400 mil mortos, né? E a projeção é de que esse número seja 10 vezes maior
porque os corpos lá são abandonados, cremados, jogados nos rios. Então já pode ter morrido lá pelo menos 3 milhões de indianos, somente agora nesse período, para vocês terem uma ideia da gravidade do problema. E um cidadão que passa pela Índia, ele tem uma chance grande de se contaminar. Logo, quando entra aqui no Brasil, ele precisa passar por um caminho rígido sanitário. O Slema, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Já liberamos aqui o Gustavo para ele voltar lá para a pauta dele.